Amados irmãos, muito boa noite a todos. Gente, dá para ouvir o som pela máscara, vocês podem responder, tá bom? Vamos começar tudo de novo? Vamos lá? Pode falar, a gente ouve. Boa noite, igreja. Tá vendo como sai o som através da máscara? Falei para vocês. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Cumprimento também aqueles que estão acompanhando nossa transmissão pela nossa página do Facebook. Que a graça e a paz do Senhor também esteja sobre a sua vida. Vamos colocar em pé e vamos orar, iniciando o nosso momento de culto. Que as nossas canções, que as nossas orações subam ao trono do Pai e que sejam oferta de aroma agradável ao Senhor nessa noite. Pai, graças nós te damos pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos como igreja reunidos, ó Deus, nesse santo lugar. Nós estamos muito felizes, ó Deus, de retornarmos ao templo, Senhor. Que saudade outrora tínhamos de estarmos em tua casa. Mas aprove o Senhor nos dar a graça de voltarmos, ó Deus, a este lugar. E declaramos, ó Deus, que amamos este lugar. Porque este lugar é lugar de ouvir a tua voz, é lugar de comunhão com os nossos irmãos, é lugar de entoar louvores ao teu nome, é lugar, ó Deus, que nós nos completamos, o nosso coração se derrama de alegria. Por isso, ó Deus, estamos tão felizes nessa noite. Consagramos, ó Pai, todos os atos dessa celebração a ti. Cada parte desse culto dedicamos ao teu santo e excelso nome. Que as nossas músicas, ó Pai, agradem ao Senhor. Que as nossas orações sejam um reflexo da sinceridade, da pureza, da retidão do nosso coração. E fala também, Senhor, ao teu povo, por meio da tua palavra. Derrama sobre esta igreja, ó Pai, as tuas bênçãos. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Os amados podem se assentar. Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 16, do verso 7 ao 9. Salmo 16, de 7 a 9. Será projetado também aqui na parede. Vamos ler de forma responsiva. Salmo 16, de 7 a 9. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença, e estando Ele à minha direita, não serei abalado. Todos, alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Amém. Vamos nos colocar de pé mais uma vez, louvar o Senhor com o cântico Esta Paz que Sinto em Minha Alma. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, eu olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olho circunstâncias, não, eu olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Esse gozo que sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Esse gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor.
circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guie por vista. Alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor. Seu grande amor. Não me guie por vista. Alegre estou. Ainda Que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto. ainda que os montes Se lancem ao mar e que a terra trema, deve confiar. Não olhe circunstâncias, não, não, não. olhe seu amor. Seu grande amor. Não me guie por vista. Alegre estou. Não olhe circunstâncias, olhe seu amor. Seu grande amor. Não me guie por vista. Alegre estou. Aleluia, oh glória, aleluia. Glória, aleluia, Meu Senhor. aleluia, oh glória, aleluia. Glória, aleluia, meu Senhor. Só igreja. Não olhe circunstâncias, Não, não, não. Seu grande amor. Bem forte. Não olhe as circunstâncias. Olhe seu amor, seu grande amor. Não me guie por vistas. Alegre sou. Amém. Os amados podem se sentar? Abra sua Bíblia em Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. O texto diz assim, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O que encobre jamais vai prosperar, o que a palavra de Deus diz. Mas ao mesmo tempo ela diz, mas aquele que deixa alcança do Senhor a misericórdia. Esse é o momento em que nós temos a oportunidade para falarmos com o Senhor. Eu creio que de alguma forma você pecou. E esse é o momento que você tem de oportunidade para confessar ao Senhor. Porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo privilégio em podermos recorrer a Ti, o Teu perdão por meio da confissão. Queremos aqui externar nossa alegria e gratidão, porque a Tua palavra diz que nós temos um advogado, e o adjetivo desse advogado e a qualidade desse advogado é ser justo. E nós então, Deus, nos alegramos. Porém, muitas vezes, nós não fazemos o uso daquilo que a Tua palavra diz para nós fazermos.
no sentido de olharmos para os méritos do seu Filho, Cristo Jesus, e corrermos rapidamente ao lugar mais alto em que nós podemos chegar, que é aos pés do teu Filho, Cristo Jesus, e derramar o nosso coração e dizer: Senhor, eu pequei contra ti, eu fiz aquilo que é mal, aquilo que não te agrada, e eu preciso do teu perdão. Deus, em nome de Jesus Cristo, daqui a pouco nós iremos também participar da ceia do Senhor. E a tua palavra diz que alguns participavam de forma indigna e assim haviam doentes, fracos e alguns que morriam na igreja do Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ajude a usarmos desse recurso, Deus, da confissão, e pedirmos perdão ao Senhor e rasgarmos o nosso coração diante do Senhor, assim como aquele publicano que batia no peito e dizia: sê propício a mim, pecador. Deus, nós somos totalmente dependentes do Senhor, carentes do teu agir. Então, me limpe, me purifique, limpe e purifique a tua igreja, o teu povo. Nos ensine a termos prazer naquilo que o Senhor tem prazer. Nos ensina, Deus, a buscar e a orar e a pedir, Deus, aquilo que agrada ao Senhor. E nos ensine, Deus, e nos ajude a fugirmos da aparência do mal e do pecado. Essa é a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Momento de uma breve reflexão sobre os dízimos e ofertas. Eu gostaria de convidar os irmãos para que possamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, onde leremos o versículo 19. Filipenses 4, versículo 19. Eu gostaria também de convidar os irmãos, aqueles que puderem ficar em pé, para que nós possamos fazer essa leitura todos juntos. Filipenses 4, versículo 19. Leiamos. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém. Nesse momento nós vamos cantar o hino 63, que diz das muitas bênçãos, e que durante esse cântico desse hino possamos refletir sobre como que Deus tem nos abençoado, como Deus tem sustentado a sua igreja, e que possamos, acima de tudo, termos um coração grato a Deus. De uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Eis acaso mágoa triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerá. Quantas bênçãos e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os reis da terra poderão comprar a mansão
uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém. Pedir esse momento que o presbítero Arsênio esteja fazendo oração de agradecimento. Senhor, nós te louvamos, meu Pai, porque nós estamos, meu Pai, debaixo do teu cuidado. E nós temos a certeza, Senhor Deus, que nós temos um Deus que cuida de nós, meu Pai. Um Deus que não nos desampara, meu Pai. Um Deus, Senhor Deus, que nos cobre, Senhor Deus, com suas bênçãos, meu Pai. Um Deus que tem nos suprido, mesmo nesse momento de pandemia, não tem deixado faltar nada para os seus filhos, meu Pai, aqui na nossa cidade. No nome de Jesus que te louvamos, meu Pai. Te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor tem, Senhor Deus, cuidado de nós e cuida de nós a cada dia, meu Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 146, verso 1 e 2 diz assim: Aleluia, louva a minha alma ao Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Vamos continuar louvando ao Senhor com o cântico Tu que estás assentado no trono. Estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando,
tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Fica alcançado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantará, Ele vem para te salvar. contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Amém. Amém. Amados irmãos, quero convidá-los para que abramos a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 1, versículos 19 e 20. Filipenses, capítulo 1, versículo 19 e 20. Quero dizer a minha alegria como pastor, a igreja está cheia, repleta, louvado seja Deus. No culto das 4 também a igreja estava cheia, bendito seja o Senhor. Eu estava muito apreensivo, queridos, como seria a volta aos cultos presenciais, né? E louvado seja o Senhor, a igreja está junta. O povo de Deus está reunido. O Senhor nos guardou, o Senhor preservou a nossa fé. E como é bom, como é agradável o som da igreja cantando. Vocês são lindos, só não estão mais bonitos porque vocês estão com máscara, porque eu não posso ver o sorriso de vocês, né? Mas que bênção, que alegria no Senhor ver a igreja reunida. Filipenses capítulo 1, do versículo 19 ao versículo de número 20. 2 versículos para nossa meditação nessa noite. A palavra do Senhor assim nos diz: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Eu quero convidar aqui o nosso irmão presbítero da SAEV, que provisoriamente é de Ouro Preto, mas que vem aqui à frente, logo vai ser da família aqui, e nos conduz a Deus uma palavra de oração, pedindo ao Senhor Deus que fale ao nosso coração por meio da palavra. Pai, somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos na Tua casa mais uma vez, ó Deus. Passamos, Senhor, por momentos amargos, com a falta da comunhão entre os irmãos e ainda sentimos por não a termos completamente, ó Deus. Senhor, nos ajude a passar por esse momento de pandemia. Pedimos a Tua cura, ó Deus, salve a Tua terra, salve os Teus filhos, salve a humanidade, salve a Tua igreja, meu Pai. Te agradecemos, ó Deus, por esse texto que foi lido e pela vida do pastor que estará transmitindo essa mensagem para todos nós. Te pedimos que esteja nos abençoando os nossos ouvidos e os nossos corações para aprendermos mais um pouco da Tua palavra e que ela não fique aqui, mas que possamos aprendê-la, praticá-la e viver essa palavra a cada dia. E é em nome do Teu Filho Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amados irmãos, todos nós lidamos com incertezas na nossa vida. Nós não temos o futuro em nossas mãos. Nós não sabemos o que há de acontecer no dia de amanhã. Todos nós fazemos planos, e eu creio que provavelmente nós já nos deparamos com planos frustrados, com expectativas não realizadas.
Dormimos à noite pensando, amanhã eu vou fazer isso e aquilo, e de repente, por uma fatalidade, uma situação imprevista, todos os nossos planos caem pelo chão. Nossos projetos não se concretizam. O que fazer diante das incertezas da nossa existência? Como caminhar diante dessa realidade, a de não possuirmos em nossas mãos o futuro? Como todos nós sabemos, o futuro pertence a Deus. Todos nós trilhamos o caminho da incerteza. Nosso objetivo nessa noite é, à luz da expectativa e da experiência do apóstolo Paulo, aprendermos como lidar com as nossas incertezas. Antes, porém, de adentrarmos ao texto, é de suma importância que nós consideremos, ou melhor, relembremos a situação em que Paulo se encontrava ao escrever esta carta à igreja de Filipos. Lembramos, meus amados irmãos, que Paulo estava preso na cidade de Roma, e ele ali estava impossibilitado de pregar o evangelho em outras cidades, visitar os seus amigos, anunciar o evangelho em lugares aonde o evangelho ainda não havia chegado. Mas mesmo preso, como vimos anteriormente, Paulo não deixou de evangelizar, não deixou de trabalhar em prol do reino de Deus. Paulo não sabia qual era o seu futuro. Paulo estava cercado de incertezas. Ele não sabia se de fato sairia daquela prisão domiciliar vivo. E isso fica muito evidente, por favor acompanhe na sua Bíblia, o finalzinho do versículo de número 20, quando Paulo diz o seguinte: será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Então Paulo ele não sabia o dia de amanhã. Ele estava tomado por incerteza, assim como nós muitas vezes vivemos. Mas diante das suas incertezas, da insegurança quanto ao dia de amanhã, nós aprendemos em primeiro lugar com o apóstolo Paulo que nós devemos ser sustentados pela oração da igreja. Eu e você devemos caminhar diante das incertezas sustentados pela oração da igreja. Eu fundamento essa minha afirmação no início do versículo 19, por favor acompanhe quando Paulo diz o seguinte: porque eu estou certo de que isto mesmo, falando da sua condição de prisioneiro, pela vossa súplica. Paulo está pedindo à igreja de Filipos que intercedesse em seu favor, que aquela comunidade orasse por aquela situação que ele estava vivendo. Paulo ali encarcerado, ele contava com as orações da igreja de Filipos. E é importante nós destacarmos, meus amados irmãos, que durante todo o seu ministério, Paulo sempre pediu às igrejas que orassem por ele. Isso aconteceu quando ele escreveu à igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses 5:25, Paulo diz o seguinte: irmãos, orai por nós. Ele também pede que a igreja de Corinto pudesse orar por ele. 2 Coríntios 1:11, Paulo diz: ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor. Quando ele escreve à igreja de Roma também, Romanos 15:30, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também por amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. E aqui, quando Paulo então escreve essa carta, a carta que é intitulada Carta da Alegria, mesmo ele preso, ele pede àquela comunidade que intercedesse por ele. E é importante que nós façamos a seguinte pergunta: por que Paulo pede para a igreja de Filipos, não somente essa igreja, mas as demais igrejas, orarem por ele? Eu creio que, em primeiro lugar, Paulo ele fazia essa súplica porque ele acreditava no poder da oração. Paulo ele era um homem de oração, e isso fica muito claro nos seus escritos, o quanto tempo Paulo se devotava à prática da oração. E por ele ser um homem de oração, ele cria na eficácia da oração, e ele então pedia à igreja que intercedesse em seu favor. E eu gostaria de convidar os irmãos a uma reflexão nessa noite. Será que cremos na eficácia e no poder da oração? Talvez você fale: não, pastor, claro que eu creio.
De todo o meu coração eu creio na eficácia e no poder da oração. Quero submetê-lo a um teste. Eu e você, de fato, vamos poder avaliar se temos convicção do poder da oração segundo a nossa prática e atitude. Eu posso ter uma fé teórica, mas além da fé teórica, eu preciso ter uma fé prática. E de fato eu vou evidenciar se eu creio no poder da oração, tendo uma vida de oração. A fé teórica, ela não é suficiente. A fé teórica, ela precisa estar alinhada com a fé prática, para que de fato nós possamos, melhor dizendo, identificar a nossa convicção quanto ao poder da oração. Eu gostaria que você pudesse avaliar nessa noite, quanto tempo da sua vida, do seu dia, você tem se dedicado à prática da oração. Outro ponto que eu chamo a sua atenção: nós precisamos, agora no bom sentido da palavra, sermos sem vergonha e pedir aos irmãos que orem por nós. Às vezes a gente tem vergonha de expressar as nossas dificuldades, de expormos as nossas lutas. Mas nós somos uma família, somos o corpo de Cristo. Quando você está bem, a igreja está bem. Mas se você sofre, a igreja também sofre. Eu luto e eu sonho como pastor que nós possamos erradicar do nosso meio essa ideia que existe. Se eu estou passando por algum problema, o problema é meu, a dificuldade é minha, e a igreja não tem nada que saber disso. Esse pensamento não é um pensamento cristão. Nós somos uma família, e a verdadeira comunhão da igreja se mede quando nós temos liberdade de poder compartilhar as nossas aflições e angústias uns com os outros. No culto da tarde eu estava parabenizando o trabalho feminino da nossa igreja, e eu tenho plena convicção de que um dos fatores que auxiliou as irmãs da igreja, as mulheres da igreja, a permanecerem firmes na fé, foi a oração. Coisa mais linda é a quarta-feira, quando logo pela manhã a gente ouve algumas orações, as irmãs ali orando o dia inteiro. Isso é uma bênção para a vida da igreja. E presbítero Arsênio, eu estava até falando para o presbítero Cícero à tarde, tomara a Deus que nós homens pudéssemos ter também essa mesma intrepidez de orar, de clamar e de buscar ao Senhor. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos de fato termos ousadia e sermos crentes pidão. Não tenha vergonha de pedir oração. Não tenha vergonha de pedir ao seu irmão que ore em seu favor. E hoje nós temos essa ferramenta aí sensacional, que é o WhatsApp. A gente pode gravar uma oração, fazer um pedido de oração. Se a pessoa não ouve naquele momento, vai ouvir depois e vai orar por você. E eu quero compartilhar, que coisa gostosa, algumas irmãs, alguns irmãos me mandam oração. E pensa num negócio gostoso, é começar o dia, tem uma mensagenzinha, e aí eu ouço ali no WhatsApp: pastor, estou orando por você, e a pessoa começa a orar. Ganhei o dia. Irmãos, nós precisamos orar uns pelos outros. E como é que nós vamos caminhar diante das incertezas da nossa existência? Diante das lutas que surgem, orando uns pelos outros. É o que Paulo fez. Orem por mim. Eu estou preso, mas eu preciso da oração de vocês. A segunda lição que nós aprendemos, amados irmãos, nesse texto, como caminhar diante das incertezas da vida, é acreditando na provisão do Espírito Santo. É acreditando na provisão do Espírito Santo. Por favor, chama a sua atenção o versículo 19, a segunda parte aqui do texto, que diz: porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. E aqui eu e você precisamos entender o termo provisão. O que significa essa expressão, esse termo? Paulo acreditava de todo o coração que as suas necessidades seriam supridas pelo Espírito Santo de Deus.
Paulo, ele não esperava o supérfluo, o desnecessário. Mas Paulo, ele aguardava no seu coração a ação do Espírito Santo em seu favor, provendo ao apóstolo aquilo que lhe era necessário. E nós aprendemos isso, meus amados irmãos, quando o Senhor Jesus nos ensina a orar. O Senhor Jesus nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia. Nossas expectativas para com Deus devem estar em torno daquilo que é necessário. Não quero dizer em hipótese nenhuma que seja errado você pedir o supérfluo, mas eu quero que você entenda que você tem que esperar de Deus aquilo que é necessário. E quando o supérfluo não vir, não fique furioso e enraivecido com Deus. Porque o próprio Deus, ele nos ensina a esperar dele aquilo que nos é necessário. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, não todas as coisas, todas estas coisas. E o que são estas coisas? O que comer, o que beber, o que vestir, vos serão acrescentadas. Portanto, meus amados irmãos, Paulo estava preso, mas ele lidava com as suas incertezas, meus amados irmãos, crendo na provisão do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus haveria de prover a ele aquilo que é necessário. No exercício da interpretação do texto, na leitura do texto, é de suma importância que nós sempre venhamos a estabelecer um diálogo com a passagem. E notem vocês, eu estou falando Espírito Santo aqui, e todos nós sabemos que é o Espírito Santo, mas Paulo, ele usa a seguinte expressão: provisão do Espírito de Jesus Cristo. E a pergunta que nós somos levados a fazer a esse texto é: por que Paulo usa essa expressão, o Espírito de Jesus Cristo? Eu e você precisamos compreender que a obra do Espírito Santo visa a glória de Cristo. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre nós, está presente na vida desta igreja, para nos apontar e nos canalizar a presença de Cristo Jesus. Eu fundamento isso, meus amados irmãos, com o texto de João 16, versículos 13 e 14. João 16, 13 a 14. A palavra do Senhor, nesse texto, assim nos diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, está falando sobre o Espírito Santo aqui, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E olha o versículo 14: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. O Espírito Santo, ele não vem promover a sua própria glória, mas o Espírito Santo, ele foi dado à igreja para exaltar o nome de Cristo, para promover a glória de Cristo Jesus, o nosso Redentor. E se eu e você cremos na palavra de Deus, e se eu e você confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, somente fazemos esta confissão mediante a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus em nossa vida. E é por isso que o apóstolo Paulo, então, ao falar sobre a provisão daquilo que lhe era necessário, ele faz menção do Espírito de Jesus Cristo, lembrando os seus leitores que o Espírito Santo veio promover a glória do Senhor da igreja, do cabeça da igreja, do mantenedor da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Até aqui, amados irmãos, nós aprendemos duas lições importantes. Como caminhamos diante das incertezas da nossa existência? Como caminhamos diante de um futuro que nos é incerto? Primeiro, nós vimos que precisamos da oração da igreja. Precisamos orar uns pelos outros.
Em segundo lugar, precisamos crer na provisão do Espírito Santo. E em terceiro lugar, precisamos caminhar com esperança. Precisamos caminhar com esperança. O povo de Deus é um povo otimista. É um povo que tem esperança. Nós devemos sempre acreditar que dias melhores virão. Notem vocês o que o apóstolo Paulo, ele diz no versículo de número 19. Por favor, finalzinho do versículo 19, Paulo diz o seguinte: e me redundará em libertação. Paulo estava preso, mas ele acreditava que também seria o quê? Liberto. Ele tinha essa expectativa de que ele seria liberto. E não somente que ele seria liberto, mas ele também tinha a esperança de que ele não seria envergonhado. Versículo 20, Paulo diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança. Essa expressão aqui é muito forte, né? É como se algo queimasse no peito do apóstolo. Ele diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Então Paulo, ele tinha duas esperanças que ele demonstra aqui nesse texto: que ele seria liberto e que ele não seria envergonhado ali naquele cativeiro. E nós precisamos, meus amados irmãos, sermos sempre movidos por esperança. Não perca a esperança. Não perca a fé de que as coisas vão melhorar. Quarta e última lição que nós aprendemos: nós precisamos desejar que a nossa vida glorifique sempre a Cristo Jesus. Precisamos desejar que a nossa vida glorifique sempre a Cristo Jesus. No final do versículo 20, Paulo diz o seguinte: antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo. Diante das incertezas da nossa vida, diante de um futuro incerto que nós nos deparamos a cada manhã, precisamos, meus amados irmãos, buscar sempre a glória de Cristo Jesus. As nossas escolhas e decisões, elas precisam ser pautadas sobre esse princípio. Cristo será exaltado, Cristo será glorificado, e nós precisamos aprender, nos alegrarmos e nos realizarmos em ser Cristo exaltado em nossa vida. A nossa natureza manchada e corrompida pelo pecado, ela constantemente busca a nossa autossatisfação, a nossa realização pessoal. Mas ao invés de nós buscarmos a realização em nós mesmos, a palavra do Senhor nos ensina que devemos encontrar um senso de satisfação em fazer com que Cristo seja glorificado no nosso vestir, com as nossas palavras, com os nossos olhares, com aquilo que nós assistimos na televisão, com aquilo que nós vimos na internet, com o nosso trabalho, com os nossos estudos, que tudo que façamos exalte e glorifique a Cristo. Como eu e você precisamos acordar pela manhã com um desejo forte em nosso coração de que a cada palavra, a cada decisão, Cristo seja glorificado, não importando qual seja o nosso futuro, não importando qual seja a direção da nossa vida, não importando por onde Deus há de conduzir a nossa história, mas que Cristo seja glorificado em tudo aquilo que vamos fazer. Eu e você devemos caminhar diante das incertezas, buscando a soberania de Deus, mas também fazendo aquilo que é a nossa responsabilidade. E curiosamente, aqui, meus amados irmãos, nós podemos observar Paulo andando por essas duas trilhas, seguindo por esses dois caminhos. O que era a responsabilidade humana aqui? A oração e ter esperança.
Paulo era um homem de oração, Paulo tinha a esperança de que ele seria liberto e que nada seria envergonhado. Essa era a sua responsabilidade. Essa é a minha responsabilidade e a sua, termos esperança e clamarmos e orarmos sempre ao Senhor. Mas ao mesmo tempo que nós cumprimos a nossa responsabilidade, nós não podemos nos esquecer da soberania de Deus, que nesse texto se manifesta por crermos na provisão do Senhor. Eu e você devemos crer que o Senhor há de prover aquilo que nos é necessário. E eu e você também precisamos crer que em tudo que vamos fazer, Cristo seja exaltado e glorificado. Soberania de Deus. Quero terminar aqui, amados irmãos, relembrando os pontos principais dessa nossa mensagem. E a minha oração, meu desejo, é que você possa fixar esses pontos, que você possa guardar isso. Nessa noite, eu e você aprendemos que devemos crer na eficácia da oração. Devemos crer no poder da oração. Em toda situação adversa, Paulo sempre orou. Mas Paulo não orava sozinho. Ele contava com as orações da igreja. Não tenha vergonha de expor as suas fraquezas, as suas lutas, as suas dificuldades. Nós não somos uma família. Nós não somos o corpo de Cristo. Então, vivamos como família. Compartilhemos as nossas lutas e dificuldades. Oremos uns pelos outros. Segunda lição que nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, vamos crer que o Senhor há de prover aquilo que nos é necessário. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite com o coração tão aflito, com o coração apertado, cheio de dúvidas, preocupações e incertezas com o dia de amanhã. Descanse no Senhor. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, e aquilo que nos é necessário, Ele há de prover. Tudo posso naquele que me fortalece. Em toda e qualquer circunstância, nós somos fortalecidos pelo Senhor, quer na abundância de recursos, ou quer na escassez daquilo que é necessário, o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades. Tudo posso naquele que me fortalece. Busquem todas as coisas, meus amados irmãos, a glória de Deus. E quando nós buscamos em todas as nossas escolhas e decisões, planos acerca do futuro, a glória de Deus, nós jamais somos frustrados. Jamais somos frustrados. Pensemos aqui no exemplo de Paulo. Veja como termina o versículo 20. Quer pela minha vida, quer pela minha morte, Cristo Jesus será o quê? Engrandecido. Paulo, ele tinha um profundo senso de realização em promover a glória de Cristo Jesus. Para nós o viver tem que ser Cristo. A razão da nossa existência tem que ser Cristo. Nada pode trazer maior realização ao coração da igreja do que o seu Senhor, Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Que Deus nos fortaleça. Vamos colocar em pé e vamos orar. Pai, nós lidamos com incertezas, com situações que fogem ao nosso controle. Mas somos confortados, ó Deus, nessa noite, ao saber que nada foge, ó Deus, ao teu controle. Nada foge, ó Deus, às tuas mãos. E nós descansamos, ó Deus, em tua soberana vontade. Ajuda-nos, ó Pai, a termos liberdade, a compartilharmos, ó Deus, as nossas lutas e dificuldades uns com os outros, a fim de que essa bendita experiência fortaleça a nossa fé diante das dificuldades e adversidades. Ajuda-nos, ó Deus, também a crermos no poder da oração,
sabendo que este é um meio de graça deixado pelo Senhor para a tua igreja, para nos fortalecer a cada dia. Ajuda-nos, ó Deus, também a termos uma vida de esperança. Não permita, Senhor, que o nosso coração seja tomado pelo pessimismo, que percamos a fé, que deixemos de crer que dias melhores hão de vir, Senhor. Se porventura há nessa noite alguns dos teus filhos que aqui estão sem esperança, sem motivação e alegria no coração, Senhor, renova a esperança. Que a tua igreja, ó Pai, possa sair daqui crendo que pela tua graça dias melhores hão de vir, Senhor. E também, ó Pai, ajuda-nos a viver não para nós mesmos, mas a vivermos para a glória do teu Filho Jesus. Anula, Senhor, por completo as nossas vontades e vaidades. Anula, Senhor, a nossa natureza corrompida e manchada pelo pecado, inclinada apenas a buscar os seus próprios interesses, mas antes, dê-nos, ó Pai, um coração confortado em Cristo Jesus. Dá-nos, ó Pai, uma semana de paz e abençoa o teu povo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os amados irmãos podem se assentar? Eu quero convidá-los para que abramos a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Apocalipse 19, versículo 9. A palavra do Senhor assim nos diz: Então me falou o anjo, escreve, isso é porque é verdade. Bem-aventurados, felizes, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amados irmãos, nós essa noite celebramos o sacramento da ceia do Senhor, e é um sacramento que sempre nos remete ao novo céu e à nova terra. Nós aqui, ao comermos do pão e bebermos do cálice, nós estamos dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus. E nós estamos preparando o nosso coração para essa bendita e santa celebração, o dia em que nós estaremos face a face com o nosso Redentor, o nosso Salvador, Cristo Jesus. Esse sacramento, ele foi nos deixado para que nós não nos esqueçamos dessa promessa. O Senhor virá para buscar a sua igreja. O Senhor virá para buscar o seu povo. Nós vamos orar nesse momento, preparando os nossos corações para recebermos do pão e do vinho, para que nós possamos nesse momento termos a nossa fé fortalecidas em Cristo Jesus. Pedir ao pastor Gedair que interceda pela igreja, por todos nós, pedindo ao Senhor que nos prepare para esse momento de celebração. Oremos, amados. Senhor, obrigado por tamanho privilégio, que é este momento em podermos participar da ceia do Senhor. Segundo o teu servo, o apóstolo Paulo, a igreja ela é convidada a fazer um autoexame, aonde cada um de nós tem a oportunidade de fazer um check-up e ao mesmo tempo pedir para que o Senhor nos ajude e assim nos limpe e nos purifique. E Deus, como nós acabamos de ouvir, que no nosso coração possa queimar por tamanha expectativa em participarmos desse momento. Porque é o momento em que nós, Deus, anunciamos o sacrifício do teu Filho Cristo Jesus, nós anunciamos, Deus, a ressurreição de Jesus, e nós ao mesmo tempo estamos dizendo que cremos que Ele vai voltar para nos levar, para levar a sua igreja.
E também, Deus, esse momento traz algumas implicações práticas para a tua igreja. Porque diz, Deus, que a nossa comunhão, ela é também fortalecida. Não por causa de nós, mas por causa do Deus que diz que é fortalecida por meio desses elementos. E é por isso que nós queremos consagrar esses elementos ao Senhor, aonde os teus servos nesse momento terão a oportunidade de participar do pão e do suco de uva, simbolicamente representando o corpo e o sangue do teu Filho Cristo Jesus, o sacrifício de Jesus. E ao mesmo tempo nós aqui anunciamos que Ele também ressuscitou. Deus, como é maravilhoso isso. E como foi lido, Deus, nós também aguardamos aquele dia em que vamos cear todos juntos uma ceia universal com o Cordeiro vivo, ressurreto. Nós oramos e consagramos esses elementos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os nossos presbíteros, Adilson e Antônio Humberto, que venham aqui à frente. Porventura alguém deixou de receber o pão e o vinho? Levante uma das mãos, que eles virão trazendo as bandejas. Caso alguém não, a Patrícia aqui à frente. Mais alguém? Não. Peço aos presbíteros, por gentileza, que se dirijam à mesa, e nós temos a nossa irmã Patrícia. Todos os demais receberam do pão e do vinho. Vamos colocar em pé, irmãos, e nós vamos mais uma vez orar, e nesse momento nós vamos consagrar o pão. Oremos. Pai, nós consagramos, ó Deus, esse pão, que representa para nós, ó Deus, o precioso corpo de Cristo Jesus. Santifica, Senhor, as nossas vidas. Purifica, Senhor, os nossos corações. É o que nós te pedimos. Em nome do nosso Redentor Jesus. Amém. Abramos o envelope e comemos do pão. A palavra do Senhor nos diz que após os discípulos terem comido o pão, eles beberam do cálice. O cálice representa para nós o precioso sangue de Cristo Jesus. Vamos orar, irmãos, consagrando também o cálice. Pai, nós consagramos, ó Deus, esse elemento, que para nós, ó Deus, representa o precioso sangue de Cristo Jesus. Que o Senhor, ó Pai, receba a gratidão da tua igreja. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, porque foi pelo sacrifício de Cristo Jesus que hoje nós temos vida e vida em abundância. Nós oramos, ó Pai, com o coração agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Abramos também o cálice e bebamos. Amados irmãos, foi naquela rude cruz que o nosso Salvador se entregou por nós, para que hoje tenhamos esperança e a vida eterna. Louvemos ao Senhor. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz decidiu
desprezar, tu morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem Deus em luz, para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações e o avivar do Deus Espírito Santo sejam presentes hoje e para todo sempre. Amém. Gostaria de convidar as irmãs da diplomacia. É a jovem senhora Débora dos cabelos vermelhos. Gostei desse. Boa noite, igreja. Boa noite. Hoje a nossa igreja está recheada. Hoje nós temos o Charles, filho do seu Valdir, da Aldemir. Cadê o Charles? Estamos muito felizes em vê-lo, tá, Charles? Volte sempre. Tem o Sérgio Moura, da Igreja Batista Getsemane, ali atrás. Tem a Geisiane, o Vinícius, da Batista Videira, que é amigo da Patrícia. A Ana Paula e o seu marido, né? Um nome difícil. Da Sayene. Isso. Yang. Eu ia falar Sayene já. Da Sayene. Isso. É difícil o nome. E tem a Patrícia, da Assembleia de Deus, amiga do Guilherme e da Elaine. Seja bem-vindo, todos, tá? A igreja? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Não se preocupa não, Débora, eu também demorei decorar o nome dele, Dassaev de Angnes, tá? Foi complicado, mas consegui. Vamos lá para a nossa agenda semanal. Os aniversariantes da semana. Dia 4, Ailton José Dias, Lourdes Gomes de Oliveira. Dia 5, Ivan Francisco dos Santos. Dia 6, Sandra Lopes Rodrigues. Dia 8, André Poubel Almondes. Neuza Moreira Pereira de Souza. E dia 10, Moacir Nogueira Gonçalves. Esses são os nossos aniversariantes da semana. As nossas devocionais de segunda a sábado, às 19 horas e 30 minutos, tem geralmente durado em média de 15 a 20 minutos aí. Não percam, e desde já quero agradecer também aos irmãos, porque eu sei que vocês têm ouvido e compartilhado as nossas mensagens. Que Deus abençoe. Escola Bíblica Dominical. Amados, olha só, todas as nossas turmas estão funcionando, com exceção das crianças de 0 a 4 anos, né? Então, todas as demais classes estão funcionando. Se você quer ingressar em alguma turma, se você ainda não ingressou, entre em contato com alguém, procure saber do horário, porque às vezes o horário diverge. Olha só, às 9 horas nós temos a classe Teologia Bíblica com o pastor Alessandro. Família da Aliança dos Casais,
Cosmovisão Adolescentes, Apologética Jovens, começam 9 horas e 30 minutos, pela plataforma Zoom. E a classe Daniel e Samuel, de 5 a 9 anos e de 9 a 11 anos, o horário começa às 10 horas. Então aí você tem essas turmas todas, e tem também comigo aqueles que querem conhecer um pouquinho daquilo que nós cremos e pensamos como Bíblia, que são a classe para os novos membros. Se você conhece alguém que quer ouvir um pouquinho, pode falar comigo, eu coloco ele no grupo e ele tem acesso para poder assistir às aulas também aí comigo. Junta Diaconal, eles nos informam que está com um novo horário de atendimento aos domingos, então das 15 horas e 30 minutos até as 19 horas você pode trazer os elementos do cesto do amor, também o dízimos e oferta, o gasofilaço fica lá atrás, você pode depositar, e para qualquer coisa também no domingo, só falar com os nossos diáconos. Os cultos presenciais, lembrando que o nosso link ele fica liberado a partir da terça-feira, então assim, faça suas inscrições rapidamente, porque senão você pode correr o risco, de repente, de encontrar vaga nem no culto das 4 e nem das 19 horas. Então, faça a sua inscrição. Pode trazer amigo, convidar? Com certeza. Tá? Não só pode, já foi até falado, deve. Tá? Então, assim, não só pode, como deve convidar e trazer também seus amigos. A saída da igreja, deixa eu aqui me corrigir, porque à tarde eu fiquei perdido, né? Falou à esquerda e eu pensei, qual a esquerda, né? Porque se eu estou aqui, a minha esquerda é aqui, não. Mas é a esquerda, né, de quem entra lá, então é esse lado aqui primeiro, da Saev, e aí depois aqui do Beto, depois da Duda e depois ali da Débora. Então, tá? Deus abençoe a vida dos amados irmãos, até aí no decorrer da semana, se Deus assim em Cristo nos permitir. Então vamos lá, devagarinho. A primeira